Capítulo 2. Nos reunimos em minha casa na noite seguinte. Emily conquistou o coração de Giovanni. Quem da família será o nosso primeiro investigado? Ela perguntou. Meu irmão mais velho, o André. Não que ele seja suspeito, porque não é. Encontrou minha mãe agonizando, mas eu quero descobrir os segredos dele antes de continuarmos porque tenho certeza que ele me esconde algo e eu quero descobrir. O assassinato da minha mãe pode esperar por alguns instantes, mas eu não consigo mais me aguentar de tanta curiosidade. Nós duas começamos a rir. Por desencargo de consciência, como é esse seu irmão? Pensa em mim com 20 anos a mais, sendo uma cópia sua em personalidade. Emily analisou o italiano de cima a baixo, provavelmente tentando imaginar como seria André. Ele é lindo, né? É solteiro também, caso você queira saber. Um sorriso brotou dos lábios de Giovanni, me mostrando que o mesmo dividia a fanfic comigo. É verdade, você e o André formariam um casal lindo. Oi, futura cunhada. Giovanni bateu nos ombros de Emily ainda rindo. Vocês dois são ridículos. Emily protestou. Até que seria legal ver vocês dois juntos, mas não dá. O André é alcoólatra e, como meu pai disse, não tem um pingo de responsabilidade. Apesar de amar muito ele, isso é um defeito que infelizmente atrapalha o meu irmão. Aproveitando que você é uma mulher de Deus, quero pedir suas orações em favor da vida dele. Pode deixar, vou colocar na minha lista das causas impossíveis junto com a criatura aqui presente. Vamos ter fé que Deus vai restaurar a vida do gafanhoto do deserto. Precisei buscar uma água para Giovanni. O italiano quase passou mal de tanto rir juntamente comigo. Gafanhoto do deserto? Ah, Emily. Foi meu primeiro ataque de riso em meses. Eu já não tinha um pingo de respeito pelo André, o último resquício de respeito que eu tinha pelo meu irmão essa mulher acabou de tirar, e o mundo bate palmas para você, Emily. Foi a vez de Giovanni. Vamos deixar as investigações dos segredos obscuros do gafanhoto do deserto fora à parte, ele não faz parte dos suspeitos, mas eu também estou curiosa. Me diga o nome de algum dos seus irmãos para nós começarmos a investigar. Tenho um amigo que trabalha com essas coisas e ele consegue isso para mim rapidinho. Por que você não pede ao seu amigo um relatório completo sobre a família inteira? Meu pai Giuseppe, meu irmão Ricardo, e minhas irmãs Vitória e Susana? Sem contar com meu cunhado Marcos, que para mim é o suspeito mais forte. Minha mãe não aprovou o casamento deles. A sugestão de Giovanni tinha tudo para agilizar o processo, que na prática seria muito maior. Vou falar com o Gustavo hoje mesmo. Vivemos no mesmo orfanato e ele é 100% confiável. Ótimo, qualquer coisa nos falamos a qualquer hora, é só me ligar. Agora, precisamos criar vergonha nas nossas caras lavadas e irmos dormir porque amanhã os três trabalhamos, e eu ainda tenho que voltar para casa. Até amanhã, Laura. Foi um prazer te conhecer, Emily. Tchau. Giovanni narrando. Não sei se existe razão lógica para isso, mas quando barulhos dentro de casa são desnecessários, parece que qualquer movimento é extremamente alto. Lá estava André, como todas as noites, entorpecido pelo álcool. A segunda garrafa do vinho Barolo Riserva Monfortino estava na metade. Assim, no escuro você fica parecidíssimo com o papai e por um instante achei que fosse ele. A taça de vinho foi posta na mesa de centro. Meu irmão me encarou como se eu tivesse acabado de amaldiçoar sua descendência até a 4ª geração. Pelo amor do que mais te importa no mundo, nunca mais repita isso. Já é ruim o suficiente eu carregar o sangue dessa maldita família, e principalmente dele. Mais uma taça de vinho foi servida. Me considerei um completo imbecil por pensar em algo assim a essa altura do campeonato. Mas minha curiosidade não me deixou fazer outra coisa senão perguntar. André, você não acha que eu já tenho idade o suficiente para saber o que aconteceu com você? Por que você bebe tanto? Por que você odeia tanto o nosso pai? E por que você me espera todas as noites até que eu chegue, mesmo que eu demore dias para voltar? Aproximei-me dele, sentando ao seu lado no sofá. Curioso, né, Giovanni? Um sorriso irônico brotou em seus lábios antes da expressão sombria retornar. Você quer mesmo saber de tudo isso? Acredite em mim, isso vai te traumatizar. Não é uma história boa para se ouvir à noite. Ele começou a rir,
respirando profundamente antes da expressão melancólica tomar o lugar da frieza. Eu vou te contar, mas por favor me promete uma coisa. O que você quiser. Eu poderia ajudá-lo se soubesse as razões de seu sofrimento. Poderia cuidar dele como sempre cuidou de mim. Não me pergunte nada amanhã, não toque nesse assunto amanhã. Lidar com isso da forma que eu estou já é difícil, tocar nesse assunto sóbrio para mim é o fim do mundo. Balancei a cabeça de forma positiva, deixando que ele terminasse a taça de vinho. Precisava de coragem e eu tinha que respeitá-lo. Tudo começou aos meus 18 anos. Estava formado e decidi passar algumas férias no Brasil, achando que teria direito de refazer a minha vida fora da Itália. Longe do jeito complicado do meu pai, do meu querido pai. Foi aqui que eu conheci a Carolina, uma moça simples, filha de um casal formado por um brasileiro e uma italiana. Ela falava fluentemente os dois idiomas e me ensinou português. Você pode ver que nem parece que eu vim da Itália. Eu me apaixonei por aqueles olhos azul celeste praticamente à primeira vista, e à medida que conhecia a dona deles fui me encantando ainda mais por ela. Ele se serviu novamente, a expressão estava abatida, o semblante demonstrava uma dor que não podia ser medida. Eu aceitei ser deserdado da família, disse que abriria mão de tudo que era da família Greco, mas o nosso pai não aceitou. Ele disse que eu seria o sucessor dele, nem que para isso tivesse que sujar as mãos. A Carol e eu vivíamos em uma casa simples, bem pequena, apenas com o essencial. Ela era cantora e ganhava bastante com isso, mesmo apenas cantando em eventos, e eu estava realizando o meu sonho de viver da arte. Consegui vender alguns quadros aqui em São Paulo mesmo. Ela engravidou o maninho. Ela engravidou e eu descobri que não podia estar mais feliz em toda a minha vida. Nessa época eu já estava com 20 anos, recebi a notícia através da nossa mãe que falava comigo às escondidas, que você estava a caminho, e eu comemorei mais ainda pois meu filho teria um tio para brincar com ele. A Carol estava grávida de gêmeos, era um casalzinho. Quando eu descobri isso faltei morrer de tanta alegria. O ar parecia quase inexistente em meus pulmões, eu não sabia o que pensar, só sabia que todo aquele mar de rosas ruiria em breve em sua história. A Carol estava prestes a ter os bebês, a qualquer momento os dois nasceriam e até o enxoval nós ganhamos de alguns amigos. Era uma roupinha mais linda do que a outra. Eu ficava cheirando aquele kit higiênico das crianças, aquele cheirinho de neném me dava uma sensação tão boa, sabe? Meu corpo inteiro queimava por dentro, enquanto as lágrimas ameaçavam descer por seus olhos. 4 homens invadiram a casa, me torturaram da pior forma possível e depois eu não lembro de mais nada, só lembro que antes de ser amarrado a alguns centímetros da casa ouvi o barulho do incêndio. Seu estado emocional era preocupante, as lágrimas mostravam o quanto aquilo era doloroso e eu sentia cada palavra me atingir como um soco na boca do estômago. Se você não quiser, não precisa continuar, André, eu não quero que você. Fez um sinal com as mãos para que eu me calasse. Talvez ele precisasse dividir aquilo com alguém, talvez ele gritasse me pedindo ajuda há muitos anos e eu não tinha percebido isso ainda. Fica quietinho, tá bom? Você me fez reviver isso, agora vai ouvir até o final. A voz carregava repreensão e ao mesmo tempo carinho. Encontraram a Carolina com 70% do corpo queimado, desmaiada ao meu lado. Ela conseguiu fugir do incêndio, talvez pelos bebês, talvez por mim, eu não sei. Nossa família toda se mudou para o Brasil semanas antes daquele dia. Eu recebi a notícia assim que acordei, dias depois que você tinha nascido, no mesmo dia da minha internação, que a Carol e o meu filho estavam mortos. Ele morreu no parto e ela alguns minutos depois. Parece que só esperou os filhos nascerem para deixar de lutar. Por favor, André, me fala que você entregou a sua filha para algum parente na Itália cuidar, me diz que pensou nela por causa do alcoolismo e que ela sobreviveu. Supliquei, tendo a certeza de que ele jamais faria isso. Ai, maninho. Como você é inocente, né? Deu uma risada amargurada, antes de prosseguir com o relato. Ela passou 3 meses na UTI, era tão linda. Eu visitava ela todos os dias, durante um tempo cheguei a dormir numa cadeira do hospital para não deixar ela sozinha, ela chorava quando eu ia embora. Teve um dia que ela simplesmente dormiu e não acordou mais, mas ela lutou por mim, Giovanni, eu sei que ela lutou. Ela me ensinou o que era o amor paterno, porque eu já tinha tanto ciúme da menina até quando as enfermeiras iam pegar para cuidar. Eu era um péssimo irmão,
por não ter ajudado ele quando mais precisou de mim, por não ter percebido o quanto precisava de ajuda, por ter julgado ele em algumas vezes. Ele aguentava viver naquele inferno por mim, podia me deixar com o nosso pai ir embora, mas não quis ficar naquela casa por mim. A bebida era o único conforto que tinha, e por mais errado que fosse eu não podia julgá-lo, havia sofrido muito como marido e pai. Eu confrontei o papai, disse que sabia que era ele quem tinha sido o mandante do assassinato da Carol e do meu filho. Sabe o que ele me disse? Se não existem provas, não existem crimes, e se você não tiver nenhuma prova contra mim, eu não fiz nada. Depois a mamãe morreu. Mais uma vez uma mulher que eu amei muito, porque foi por ela que eu lutei durante toda a minha vida, foi por ela que eu encontrei forças para fazer minha faculdade e seguir os passos do papai na empresa, era ela quem me dava força, simplesmente morreu nos meus braços e eu não pude fazer nada. Hoje você significa a mesma coisa que ela para mim, é o único motivo de eu não acabar com a minha vida de uma vez. Representa de certa forma o filho que eu perdi. Eu estava horrorizado, e ao mesmo tempo chocado com tudo que tinha ouvido. Ah, mano. Me desculpa pelos dias em que eu te considerei irresponsável por beber tanto, me desculpa por ter te julgado algumas vezes e obrigado por ser esse verdadeiro pai para mim. O nosso é muito desprovido de sentimentos, se não fosse os valores que você me passou eu seria igual a eles. Igual a todos os membros dessa família. Eu sinto muito mesmo pelas suas percas, e gostaria muito de poder cuidar mais de você, poder te ajudar. Você pode me ajudar, só não morre, só isso. Se ele souber do que eu estou aprontando, vai surtar, literalmente surtar. Pensei comigo mesmo. Tá bom, mano, vou tentar não me meter em encrenca e evitar uma morte prematura, agora vem comigo, você já passou dos limites hoje. A maior prova de que realmente não estava bem foi o fato de ter me acompanhado até o quarto sem protestar. Deveria deixar o amigo de Emily continuar investigando o passado do meu irmão. Vai que chegássemos a alguma conclusão relacionada ao assassinato de sua família, se havia sido meu pai ou não. Emily. É uma família bem intrigante mesmo, vou tentar descobrir o que eu puder sobre eles. Resolvi sair de casa mais cedo e ir até a casa de Gustavo, era melhor do que tratar daquele assunto por telefone. Eu prometo que vou fazer um empréstimo milionário no banco para te pagar, mas por enquanto não tenho. Comecei a trabalhar aqui em São Paulo há pouco tempo. Ele começou a rir. De família a gente não cobra, Emily, e você é minha irmã, mesmo não tendo meu sangue, aprontava cada traquinagem comigo naquele orfanato e ainda não deixava nem os valentões chegar perto de mim. Você é baixinha, mas é mais brava do que um pincher. Tchau, seu ridículo, preciso trabalhar, dá um beijo na Isadora por mim. Ele era casado com Isadora, a mesma também viveu com a gente, éramos o trio parada dura do orfanato. Você deve ser filha do Shrek, não sei de onde tirou tanta irritação, hein? Eu sou filha do Shrek, e você é filho do Pinóquio, sua anta. Nos despedimos com um abraço e eu me retirei rapidamente da casa, estava mais atrasada do que acusado em dia de audiência. Não dava tempo de esperar o ônibus, não me restava outra alternativa senão ir andando, torcendo para os meus pés não se desgastarem e evaporarem no meio do caminho. Dava para ouvir os berros do casal em uma moto em alta velocidade atrás de mim, estavam discutindo a relação em pleno trânsito e aquilo era perigoso. A moto passou por cima de mim antes que eu pudesse desviar, meu corpo se chocou com um carro. Eles pareciam não perceber o que havia acontecido porque continuavam tentando acelerar comigo embaixo da moto e com o corpo de encontro ao carro que estava com a lataria quebrada.